Para falar de excessos, liberdade, exageros e superação, vamos receber um gigante, o comentarista esportivo Walter Casagrande. Grande casão, e teremos também o poeta e jornalista Fabrício Carpinejar e a psiquiatra Analice Gigliotti, especialista em dependência química. Como é que a frase "é proibido proibir" definiu uma época? Essa época da geração hippie é uma época, como o próprio Casaré falou, de liberdade, você não pode... Os pais, eles eram ensinados de que não deveriam dar limites para os filhos. Só que, assim, o que aconteceu com esse "é proibido proibir" foi que aumentou o índice de abuso de drogas. Se você pensa em hippie, nesse fenômeno hippie, você pensa nas pessoas usando droga em Woodstock. Você acha que essa frase envelheceu bem, o "é proibido proibir"? Eu acho que envelheceu bem porque mudou, né? Assim, não é mais proibido proibir. Os pais acham que devem, eles procuram ajuda. O que é que eu faço? Meu filho está fumando maconha, será que eu devo ajudá-lo a não usar maconha? Será que eu devo agir de alguma maneira? Será que eu devo intervir de alguma maneira? Então, assim, mudou. Eu acho que envelheceu porque não existe mais. Claro, e não inviabiliza tudo que foi vivido, né? Todo esse momento libertário, né? Que foi, de alguma maneira, necessário para a gente estar aqui hoje falando. Para as artes, né? Para as artes foi necessário, né? Principalmente. É a evolução da humanidade. Carpinejar, como é que o "é proibido proibir" se relaciona com o conceito de liberdade? Liberdade é responsabilidade. Liberdade não é inconsequência. Não é fazer aquilo que se quer. É fazer aquilo que é possível. Não ultrapassar os limites, mas reconhecer os limites. E essa aceitação vem com a maturidade, porque é uma liberdade interior. A liberdade, ela não vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. Exato. Você tem que saber qual é a sua liberdade. Em relação é proibido proibir, eu ainda acredito nisso, que é proibido proibir. Porque quem proíbe as coisas sou eu. Não é ninguém que vem proibir, me proibir. Eu sei... Ainda não, né? Nem agora. Nem agora, nunca foi. Eu sei quais são os gatilhos que podem destruir minha vida novamente. Conta um pouco, então, dessa vida. Você tinha medo do quê na sua juventude? Cara, eu não tinha medo de nada. Eu usava qualquer tipo de droga e usava pra cacete. Às vezes as pessoas falavam assim: pô, Casão, você tá abusando, você tá passando. Aí eu tinha um lema que eu só inverti. Hoje em dia, eu falava assim: fica tranquilo, eu sou responsavelmente responsável. Hoje eu sou irresponsavelmente responsável. Eu fui me conhecendo através da minha internação. Eu não sabia como eu era. Eu só sabia um jeito do Walter, que era assim, muito louco. Com o passar do tempo de uso de drogas, as coisas foram modificando para pior, né? Eu comecei inicialmente a ser escravo da droga. E você acha que está usando a sua liberdade, você acha que está curtindo, você acha que está se divertindo, mas quando você começa assim, pô, vamos no cinema? Pô, mas vamos pegar um papel de cocaína... Acabou, acabou. Não consegue nem ver um filme ela se que tá não tiver. mandando. Porque na hora que você cheirar, você não vai mais pro cinema. Você vai onde ela te caminhar. Né? Então, a gente fica escravo mesmo da droga, né? Você admitir que você é mais fraco que alguma coisa manda em você, que alguma coisa comanda os seus pensamentos, é muito duro de aceitar. Mas é a grande vitória, né? O grande começo, Sim. né? E a Mas é duro de aceitar. É irônica, porque ela dá a energia do seu futuro para que você possa fugir do passado. A droga tem um pico de prazer, né? Ela pode confirmar. A cocaína tem um pico de prazer. Eu usava droga injetável. O que me levou à destruição foi a droga injetável, mas também eu era dependente de cocaína. Ela dá um pico de prazer bem alto, assim como dá um gol numa final de campeonato com um Morumbi cheio. Calma, nós vamos chegar lá. Eu queria saber se faz parte do amadurecimento da adolescência, desse jovem, né, passar por certos exageros. Não necessariamente, né? Assim, a parte... Assim, não é passar por exageros, mas assim, a criança, o jovem, ele precisa experimentar. Sair, querer encontrar com os amigos, não experimentar droga, de jeito nenhum. Experimentar a vida. Essa energia do prazer, porque o jovem, na verdade, sente mais prazer, criança sente mais prazer do que a gente. É uma capacidade de sentir prazer que, infelizmente, a gente perde, né? Eu não diria excesso, eu diria protagonismo. É isso aí. Você só entende a vida quando você passa por ela. A experiência ilumina a empatia. Quando você recebe um conselho, você não viveu aquilo. Você não acredita naquilo.
Você precisa mesmo Você tomar na realmente cabeça. Tem que viver. Agora, Pra aprender. Esses quanto exageros, custa. assim, respondendo, esses exageros especificamente, assim, você começar a exagerar em droga na adolescência, isso prejudica o seu desenvolvimento cerebral e vai fazer com que você tenha muito menos experiências na vida. Você vê, o Casagrande acabou de falar, ele vivia em droga, era droga o centro da vida dele, ele não sabia o que sentia. O que vocês buscam fora para se manter estimulado durante o dia? Bom, posso falar de mim? Por favor. Porque eu tive que aprender, né? O meu estilo de uso de droga era isolado por muitos anos. Então, quando eu fui internado, eu comecei a fazer um tratamento para sair. Eu tinha que sair, eu tinha que arrumar outro prazer, porque o único prazer que eu conheci por muitos anos era aquele que a droga dava. Eu tinha que encontrar outra coisa. Então, Açúcar. Não. Teatro. Cinema, caminhar no Ibirapuera. Foi isso que eu fui buscar junto com uma psicóloga, né? As psicólogas me levavam, porque eu era obrigado inicialmente. E eu adquiri esse hábito, né? E eu tive que me habituar ao prazer mediano que a vida dá. A vida só te dá prazer mediano. Mas não é só para mim, é para todo mundo. Né? Só que o cara que é dependente de químico e está acostumado com o prazer lá em cima, pico de prazer, o prazer mediano é muito sem graça. E hoje, por exemplo, eu faço terça e quinta, eu caminho no Ibirapuera. Quarta é o dia da saúde mental. Eu faço terapia com psicólogo, psiquiatra e participo de 2 grupos terapêuticos lá na clínica que eu fiquei internado. Porque é tão bom para eles ver uma pessoa que se recuperou, como é bom pra mim ouvir as histórias deles e falar assim, pô, eu não posso esquecer que eu sou igual. Que legal. Eu não tenho diferença nenhuma das pessoas que estão na Cracolândia. Eu sou dependente de químico igual E a eles. será pro resto da E vida. será. Só que eu encontrei um caminho demorado, difícil, complicado, porque é você mesmo que tem que encontrar. Não tem o psicólogo, o psiquiatra, não fala pra você, ó, você faz isso que você vai parar de usar drogas. E hoje eu tenho um grande prazer em ver um filme, o filme acaba, eu saio com prazer, sabe? E é tão bom, é tão gostoso, que eu olho assim e falo, pô, cara, esse prazer, ele é natural, é verdadeiro. Está acontecendo alguma coisa para eu ter prazer. Com a droga não está acontecendo nada. O cérebro humano, ele foi feito pela natureza para sentir prazer basicamente com 2 coisas. Sexo, para preservação da espécie, comida, para sobrevivência. A gente tem picos de dopamina, assim, quando você faz sexo, quando você come. Chocolate um pouco mais de dopamina do que as outras comidas. O problema com o abuso de substâncias é que faz uma perversão do funcionamento cerebral e a gente passa a produzir menos dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Agora, você estava falando de comida, né, desses prazeres cotidianos. Eu queria saber um pouco em relação aos excessos nesse lugar. Fabrício, você, por exemplo, você está olhando para a panela sem parar, né? Eu adoro cozinhar. Você tem alguma questão assim, açúcar, café, o chocolate, que ela falou que aumenta os índices de dopamina? Não, eu me controlo. Tá, mas qual é o lugar que tu escorrega? Carne, por exemplo. Eu sou gaúcho, eu como... Carnívoro. Nossa, me deu até fissura pensando nisso. Mas você sabe que tem uma coisa engraçada? Eu não sou muito ela age numa parte do cérebro, sabe? A gordura da costela, ela age numa parte do Tudo que é cérebro. prazeroso age numa parte do cérebro, sem dúvida, e libera dopamina. Então, o que é satisfação pro cérebro? Satisfação é diferente de prazer, tá? Assim, prazer é uma coisa imediata. Assim, você sente prazer em comer, e essa liberação de dopamina, é isso que eu falei. Satisfação é uma coisa mais prolongada. Assim, eu fico satisfeita de eu ter participado dessa roda de discussão aqui, satisfeita de ter estado com vocês. Óbvio que isso libera dopamina também, porque é prazeroso estar com vocês, mas existem vários outros neurotransmissores envolvidos nisso. Ocitocina, essa coisa que o Casagrande falou. Fazer exercício físico, ter várias liberações de vários neurotransmissores que te dão uma leveza
na vida. É diferente do prazer. Então é isso que o Casão falou, que ele trocou, né? Esse prazer intenso pela satisfação, né? Substituir, porque você fica muito... No meu caso, eu usei droga há mais de 20 anos, acho que quase 30 anos. E quando eu falei do pico do prazer de um gol, de uma final, ele se iguala ao pico do prazer de um uso de droga. Porque quando você faz um gol, você explode, você não enxerga mais nada. O prazer que você sente, a euforia que você sente dentro de você, você não sabe o que vai acontecer por alguns segundos. Né? Aí depois, o que acontece? Você faz o gol, depois... explode, no mesmo momento, baixa pra você jogar de novo. De repente você faz outro gol, pum, vai lá em cima. Vicia esse negócio, você fica viciado. Mais uma dose? É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim, baby. Esse é o nosso Cazuza. Por que a gente é assim, Carpinejar? É o medo do tempo vago. Temos uma dificuldade Com o fim. com o fim. A gente quer ser inesquecível, marcante, amado. Tanto que nós nos preocupamos muito mais em ser amado do que amar. Começamos relacionamentos preocupados se eu sou amado. Você nem está amando a pessoa e começa o relacionamento. É só pela vaidade de estar sendo admirado. Você só vai se liberar a amar se a pessoa realmente te amar e você souber disso, né? Exato, mas aí você pode amar durante o relacionamento ou pode não acontecer e ficar com aquela cenografia falsa. Posso falar só da batatinha? Vamos falar dessa compulsão. Eu preciso acabar esse assunto. É uma compulsão isso, de comer uma e não conseguir parar? Depende da pessoa, né? Assim, se você come várias batatinhas, isso é uma compulsão. Agora, se você tá com prazer, come aquelas batatinhas, como agora, né? Que deliciosas as batatinhas, falar nisso, viu? Deliciosas. Uma Obrigado. coisa incrível. Eu comi todas. Obrigado. Não é uma compulsão, de jeito nenhum. Você comeu todas porque estava gostoso comer todas. Porque a gente tem essa coisa do prazer mesmo, a gente gosta. Agora, se você come compulsivamente 2.000 calorias de uma vez só, depois se arrepende disso, isso é uma compulsão. A compulsão é a perda do controle. É a perda do controle. Isso define compulsão. Vamos falar de compulsão em geral. Vou falar de uma que é super delicada. Tela de celular. Eu trabalho e tenho que responder meus WhatsApps. Enquanto eu estou atendendo, eu atendo os pacientes. No intervalo entre um outro, eu respondo os meus WhatsApps. Tá. Isso é uma compulsão? Não. Isso é uma necessidade. Agora, se eu chego em casa, não consigo ficar desgrudada da tela, tem um negócio na televisão passando e eu estou fazendo um monte de coisa. Fico no Instagram, fico no Facebook, que realmente leva à adicção, começa a ter prejuízo, que é um outro critério para se você tem uma doença compulsiva, é a perda de controle e o prejuízo. São as duas coisas mais importantes. E aí, então, tá uma coisa complicada. Bom, então a gente está falando de uma compulsão real, né? Porque eu acho que está acontecendo muito com essa questão muita com a tela, gente, né? muita gente. Principalmente na muita pandemia, né? As pessoas ficaram muito solitárias. Adolescente, assim, eu vou dizer para você, que assim, o uso excessivo de tela para adolescente é muito prejudicial. Eu acho que os pais são tão viciados quanto. A Também. culpa vai para os filhos, mas existe uma Sem dúvida. cumplicidade É que eu acho que é dolorosa. mais prejudicial para um cérebro em desenvolvimento. Exatamente. Mas assim, o que ele está querendo dizer é que assim, a gente não pode culpar os filhos, porque não, fica essa coisa assim, na mesa. É o todo exemplo, mundo, né? Todo mundo tá com o celular. Todo mundo com celular. Aí o pai está respondendo celular na mesa. Como é que você vai educar seu filho? Sim. Né? Se o pai também é adicto. O almoço, janta deveria ser sem Sagrado, celular. né? Exatamente. E deveria ter o retorno da sobremesa. Isso separou a família brasileira, não ter sobremesa. Porque se tem sobremesa, as pessoas começam a falar. Sim. Lá em casa, nas refeições, a gente não usa celular, mas ainda assim me preocupa quando a gente não tá na mesa e eles estão no quarto, porque se deixar, vai É importante o dia controlar. Me incomoda Vocês têm filhos de muito essa quantos coisa anos? das crianças. 13 anos. É importante controlar o uso de telas. Não, eu Assim, tenho que tirar. Tem que Se eu tirar. não tirar, eles não conseguem controlar e já me É disseram, assim. eu não consigo. Então, É isso aí, Posso tem falar que tirar. duas É o coisinhas? jeito. Uma sobre a compulsão e por que a gente é assim? por favor. Você sabe que muitas clínicas não trabalham a compulsão, trabalham para a pessoa parar de usar droga. Né? E na realidade, a doença é a compulsão. Você tem que tratar a compulsão. E o porquê que a gente é assim tem uma coisa muito interessante. Eu sou muito amigo do Frejá, era muito amigo do Barão Vermelho, ia com eles no show, na van, tudo mais. E um pouco mesmo antes de eu sofrer um acidente e ser internado,
quando eu estava assim, no fundo do poço já, sem comer, magro, cheio de marca no braço, na perna, tudo, eu estava ouvindo Barão Vermelho uma noite e estava tocando Por que a gente assim, eu peguei meu celular e liguei pro Frejá. Assim, liguei porque eu estava, não foi ligar por ligar, eu estava acabado, eu estava destruído. E eu falei, o Frejá atendeu, eu falei assim, Roberto, por que a gente é assim? Aí ele falou para mim, pô, Casão, isso é uma pergunta, se eu soubesse eu ia te falar. E desligamos o telefone. Foi isso que eu fiz. Na realidade, eu estava desesperado, pedindo ajuda, sem saída. Eu queria que alguém me explicasse por que eu era daquele jeito, né? Por que a gente é assim? Para quem tem uma compulsão e está se destruindo, né, é muito pesado, sabe? Porque essa pergunta eu me fiz diversas vezes, indo pro fundo do poço e falar, porra, por que eu faço isso, cara? Por que eu sou assim? Por que eu estou usando demais? Pô? Eu posso parar, sair, fazer alguma coisa, depois eu uso de novo, mas, porra, e aí, no meio do desespero mesmo, que eu liguei para ele, eu precisava falar com alguém. E por que a gente é assim? Porque a gente sente prazer e porque o homem faz por onde encontrar coisas que deem mais prazer do que o prazer que a gente foi feito para ter, que é comida e sexo. Então, assim, o Facebook foi um sucesso, o Instagram é um sucesso por causa dessas curtidinhas, por causa disso, porque dá prazer. Então, assim, é isso, a gente é assim porque a gente também se desenvolveu assim. Casão, o que te motivou a falar publicamente da tua adicção? Começou assim. Primeiro, eu estava internado, já fazia uns 9 meses, ninguém sabia onde eu estava. E um dia, uma repórter da época foi lá na clínica como se fosse uma pessoa que estava visitando para ver se ia internar alguém. Deu 10 minutos, ela ligou lá. E aí a psicóloga principal atendeu, ela falou assim, olha, eu sou jornalista da época, eu sei que o Casagrande está internado aí, queria falar com ele. Aí a psicóloga, quer falar com ele? Bom, aí ela falou assim, Casão, é o seguinte, eu quero fazer uma matéria com você, eu quero contar a verdade, eu quero que você conte pra gente o que aconteceu com você. E aí os psicólogos liberaram. Então eu dei uma entrevista para a época, foi a primeira entrevista, primeiro lugar que saiu que eu estava internado numa clínica psiquiátrica para dependente químico. Aí chegou uma época que eu falei assim, pô, cara, eu tô bem, eu não posso esconder isso. Eu sei da dificuldade que é se tratar. Eu não posso esconder das pessoas que são como eu, que eu estou encontrando o meu caminho. Eu tenho que incentivar as pessoas a tentarem encontrar o caminho delas. E eu comecei a sair para fazer palestras, né? Eu sou muito direto. Eu falo a verdade da minha vida e falo aquilo que eu penso e falo a real. Eu não falo que droga é ruim para ninguém. A droga é gostosa, porque senão você não viciava. Então, o perigo da droga é exatamente por isso, porque ela é gostosa. Ela te oferece uma coisa que não existe, que é o prazer enorme, sem estar acontecendo nada. Sim. O prazer verdadeiro é aquele nosso aqui hoje, ó. Nós estamos aqui, maior prazer, legal, uma conversa super importante, com pessoas legais. Isso é verdadeiro. Sim. Isso é verdadeiro, não o uso da droga. Então, eu sou muito claro, eu sou muito direto. Quando existe um adicto na família, toda a família precisa se tratar? Muitas vezes sim. A adicção, para cada adicto que sofre de adicção, 5 familiares são afetados. Uau. Então, assim, é um strike na família, né? Porque a família se sente muito impotente também, né? Você fica tentando ajudar, o que eu posso fazer para poder te ajudar? Vai se tratar e a pessoa não vai. Então, muitas vezes, o caminho que tem que ser percorrido até o dependente ir se tratar é tratando a família. Sim. E a pessoa que não tem condições, né, de ter um psiquiatra? Existe o AA, o NA, o Al-Anon. Al-Anon são serviços muito potentes e muito importantes. O Amor Exigente, que é para familiares. O Al-Anon e o Nar-Anon, que é também para familiares, para que eles possam saber dar limite pro exatamente. Normalmente é a esposa que cuida do marido, não é o marido que cuida da esposa por razões culturais, né? Porque sempre é a mulher que cuida do homem. Sim, mas também tem as mulheres alcoólatras, né? Inclusive tem um tratamento específico. É muito... quando o homem... A dependência de drogas feminina é diferente da dependência de drogas masculina. Por exemplo, o alcoolismo feminino.
você pode procurar, o típico é depressão. Então, você precisa tratar simultaneamente os dois transtornos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a importância da gente chamar uma pessoa, né? Tratar, né, uma pessoa como adicto e não como bêbado, vagabundo, drogado? Vamos lá, sobre os termos, tá? Sobre esses termos. Eu sou uma pessoa, por causa do meu posicionamento político, eu sou atacado demais nas redes sociais, o tempo todo, qualquer coisa eu coloco lá, e os ataques são viciado, drogado, financiador do tráfico. Quando você fala para um cara, no meu caso, e de tantos outros que tem por aí, dependente químico, que sofreram pra cacete, que chegou no fundo do poço, que quase morreu, depois teve que lutar pra cacete pra se recuperar. E aí o cara vai olhar pra você e fala assim, seu drogado de merda. Meu, o preconceito, o racismo, a homofobia, todo esse tipo de coisa, ele não ataca fisicamente, ele te ataca na alma, porque a pessoa vai na sua fragilidade. Então fere a sua alma. A maior dificuldade que tem é você cicatrizar uma ferida na alma que outra pessoa fez. Hoje em dia... golpe baixo, tipo... Então, o que os seus filhos vão pensar de você? Colocam filhos no meio, família exatamente. no meio. Os ataques, cada um tem a sua fragilidade, os caras detonam, né? Hoje em dia, eu aprendi a lidar com isso. Não me interessa, porque eu não sou drogado. As pessoas mentem, elas são mentirosas. Quando os caras falam, pô, cheirador. Mentira, eu não cheiro. Drogado. Mentira, eu não uso droga. Financiador do tráfico. Por quê? Não tenho nada a ver com isso. Então, eu consegui, com o tempo, falar assim, pô, eu não sou nada disso que esses caras estão falando. Então... Pô, você não pode sofrer com uma coisa que você não é. E eu falo para as pessoas hoje que é o seguinte, cara, eu não perdi minha loucura, bicho. Eu não perdi a minha filosofia de vida. Só que a minha loucura, a minha droga hoje é a sobriedade. Eu sou muito louco, sóbrio. Você é embriagado de sobriedade. A Baby tem uma frase, a Baby tem uma frase interessantíssima, que é psicóloga, Baby. Ela fala para mim assim, Casão, eu decorei a onda. Eu não uso mais nada, mas eu decorei a onda. Eu sei como é que faz. Aí eu falei, caraca, é isso. Falei para ela, é isso. Então hoje, eu me considero um cara que decorou a onda. Eu tiro a maior onda, porque já está decorada. Uma coisa sobre o Dr. Drauzio, eu e ele, nós fizemos uma série pro Fantástico. Em 2018, um pouco antes de eu ir para a Copa do Mundo, sobre cocaína, sobre a minha história, e nós fomos visitar várias clínicas, falamos com dependentes químicos e tal, eu e ele. E nesse meio aconteceu uma coisa mais marcante da minha vida mesmo. Uma boa, uma ruim. Uma delas foi... O primeiro evento que eu fiz sem usar droga, sem beber, sem nada, foi a Olimpíada de 16. Eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer a Olimpíada sem fazer nada, sem usar nada. Mas aqui eu tive o auxílio da psicóloga, Baby, que estava no Brasil. Eu precisava provar para mim mesmo que eu dava conta fora do Brasil. Que eu tinha que me virar sozinho. Eu tinha que segurar minha onda sozinho. Um momento desses da série, foi limpeza de percurso. Você dá uma volta pelos lugares que você ou comprava ou usava droga, e você falava, ó, aqui eu fazia isso, aqui eu fazia aquilo. Teve um momento, ali na Vila Madalena, que eu parava muito em uns lugares assim, nas ruas da Vila Madalena, para me aplicar. Um dia que eu estava super drogado à noite, drogado pra caramba, e precisava ir embora para casa, e eu não conseguia parar de usar droga, e eu pensei o seguinte, porra, eu vou pagar um cara para matar uma pessoa que vai ficar ali naquela rua. E aquela pessoa era eu. A pessoa que ia morrer. Hein? Mas o meu pensamento era assim, eu queria morrer naquele momento. Porque eu não tava conseguindo usar droga, mas no outro dia eu queria acordar. Era uma morte meio que emocional, sabe? Meio que salvação. Eu preciso morrer agora. Eu não tô conseguindo parar de usar droga. Mas eu gosto de viver. No outro dia eu continuaria a viver. Essa foi uma cena. Aí eu fui para a Copa do Mundo. Porra, fiz a Copa do Mundo, beleza, cara, pá, no meio do hotel, o pessoal bebendo nem aí, e jogo, né? Aí no dia da final, fizemos uma final França e Croácia, aí o Galvão começou a falar, ai, Casão, pô, final, não sei o quê. Aí me veio na cabeça que na última cena da série, quando eu tava saindo para embarcar, a equipe da Globo lá do Fantástico estava lá. E aí a menina perguntou, Casão, qual é o seu objetivo lá na Copa? Aí eu virei para ela assim, meu objetivo é chegar sóbrio, ficar sóbrio e voltar sóbrio para minha casa. Pude eu conseguir, cara. Bonito, E a coisa mais, assim, importante na minha vida. Mais que um gol, campeão, eu ganhei o troféu de Copa do Mundo, eu me dei o troféu da Copa do Mundo aquele dia, por eu ter conseguido, sozinho, não beber, não usar droga, só trabalhar, ficar focado. Fui sóbrio, fiquei lá sóbrio, sem correr risco, e voltei para minha casa sóbrio.
e meus filhos foram me receber, eu estava sóbrio. Que lindo, cara. Sabe? Você é um campeão. Foi a coisa mais importante que aconteceu nessa história toda. Deixa eu dar um abraço em você. tratamento. Deixa eu dar um abraço. Ah, eu Não também. posso. Eu também, todo mundo. Ah, meu Deus Todo do mundo. céu. Que força, hein? Querido. Que lindo, meu Obrigada por dividir com a gente. Parabéns, meu amor. Necessário, Tem necessário, muita gente necessário, aí assistindo necessário precisando demais. ouvir essas palavras, né? É uma situação que não tem como não mexer com o emocional, porque foi a cena que me mostrou que eu estava salvo, cara. Porque até então, eu não me achava totalmente salvo. E eu não estava usando droga mais desde 2015, não bebia também. Isso aí foi em 18. Até a Copa do Mundo de 18, eu não me achava salvo. Eu achava que eu corria riscos. Porque eu precisava de uma prova muito concreta de força. Eu tinha que estar longe do Brasil sozinho para me cuidar, sem psicóloga, sem amigo para ajudar. E num ambiente, corrido, né? Copa do Mundo, o pessoal sai para jantar, trabalha pra caramba em Copa do Mundo. À noite, os caras tomam 2, 3, 4 garrafas de vinho, cara. É louco, e eu tava na mesa. Sabe o que eu fazia? Os caras pediam a jantar, os caras tomavam uma garrafa de vinho. Os caras tomavam 2 garrafas de vinho, eu ia jantando. Os caras pediam a 3ª garrafa de vinho. Quando os caras pediam a 4ª, eu falava assim, ó gente, eu vou ficar lá fora, eu fumava ainda, eu parei de fumar depois. Ô Galvão, pessoal, eu vou ficar ali fora, vou fumar um cigarro. Quando acabar, vocês me dão um toque, eu entro e a gente racha a janta, tá? Beleza. Eu fazia isso, ficava lá fora fumando um cigarro, pensando. Eu saía do cenário. Porque pra mim, assim, a primeira garrafa é legal, é social. A segunda também é social. A terceira já começa a passar do social. Da 4ª em diante não faz bem pra mim. Não é pra eles. Eles estão se divertindo. Tá tudo certo. Eles podem beber 4 garrafas de vinho, 5 garrafas de vinho, ir pra casa, dormir e acordar no outro dia trabalhar. Eu não posso tomar 2 taças de vinho, que eu tenho certeza que eu não vou pra casa. Mas é grande, você sabe que assim, eu tenho um comentário para fazer. Você, quando você chorou aqui agora, eu acho que foi importante, eu vou dizer por quê. Porque quando a gente te vê falando, a gente vê que você sofreu lá. Mas quando você chorou aqui, você mostrou que você ainda sofre. Ainda é uma coisa dentro de você. Claro. Isso porque, é importante, sabe? Porque eu sei o que eu passei, sei. Quando eu perdi o controle. E o lance da droga é assim, por mais tempo na minha vida, eu me diverti. Assim, eu me diverti um tempão assim. E eu fiquei dependente e perdi o controle um tempinho assim. E quase morri, quase me destruí com um pedacinho assim do recorte da minha vida usando drogas. Foi um recorte desse tamanho. É muito necessário isso que você falou, muito bom te ouvir. E a parte que você falou ali dos teus filhos te esperando no aeroporto e você chegar inteiro para eles e são para eles. Eu fico pensando porque eu tive um pai alcoólatra. E o meu sonho era poder chegar, se o meu pai chegasse em casa são e eu não tivesse que passar por isso. E eu não tivesse perdido eles. E eu estar com ele aqui hoje, nesse momento. Eu não tenho mais meu pai porque ele foi por conta do álcool. Ele foi embora por conta do álcool. Mas teus filhos veem um pai sóbrio chegar e sair. Meu pai era alcoólatra também. Em 2008, mas não foi de alcoolismo, ele já tinha parado de beber. Você tá falando isso. Não consegui. Mas pra mim, sabe o que eu fazia? Eu saía, por exemplo, eu ia ficar na esquina, chamava Esquina do Pecado, com meus amigos, né? A turma do veneno na Esquina do Pecado, muito perto da minha casa. Eu subia até a minha casa, ia até lá para ver se estava tudo bem. Porque meu pai chegava alcoolizado e ele era violento. Eu chegava, mãe, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Tá, Valtinho, fica tranquilo, eu descia lá. Aí dava 40 minutos, 45, não, vou lá de novo. Eu ia lá, tá tudo bem. Eu ficava assim, porque desde criança eu vi cenas, desde 5, 6 anos de idade, eu vi cenas assim absurdas dentro da minha casa. E aquilo ficou dentro de mim. Por isso que eu falo, eu escrevi até um texto da minha mãe, um dia das mulheres, eu escrevi um texto para minha mãe. A minha mãe viveu para o Valtinho. E o Valtinho viveu para a dona Zilda, que era minha mãe. Nós tivemos essa troca, essa preocupação. Ela se preocupou comigo a vida toda e eu me preocupei com ela a vida toda. Um tentou salvar o outro, sabe? Dos problemas da vida, dos problemas que a vida te jogaram ali. Então eu sei o que é alcoolismo, cara. Eu acho muito importante você ter dado o teu depoimento, sabe? Porque também mostra o sofrimento das pessoas que você carrega até hoje. Sim. Você não sofreu lá, você até hoje carrega esse sofrimento, a falta que seu pai fez. Sim. E a importância, né, do filho do adicto que ele precisa
contar uma outra história, né? Isso Ele aí. precisa reverter uma história, né? Para os Exatamente. filhos não passarem pelo que ele passou. Exatamente isso, a família, né? A genética influencia Muito. nessa dependência? Muito. Eu diria que assim, 50% é genética. Assim, tem famílias de alcoolistas, famílias. Na verdade, a dependência de drogas é uma doença plurifatorial. Existem componentes genéticos, componentes sociais, o ambiente, e componentes psicológicos. Eu costumo dizer assim, qual é a coisa mais importante para você exemplo. prevenir? É uma frase do Piaget. O exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Então, assim, você tem que dar um exemplo, você não pode ficar bebendo. Essa coisa de beber de noite, rindo, que gostoso, dá uma relaxada. Isso não é um bom exemplo para as crianças, entendeu? Então, assim, Mas é de tão pequenininho... aceitável, né, socialmente, né? Parece até uma piada. Não, é uma gente coisa falar isso, horrorosa. né? Aqui no Rio, então, as festas de adolescente, a partir de 15 anos, tem que Já ter álcool. tem álcool. Tem que ter álcool. Durante o tratamento, uma das partes é você tirar o glamour da droga. Você tem que tirar o glamour. Você não pode lembrar e sorrir ou achar que foi legal. Não, você tem que tirar aquele glamour que a droga, que você faz da droga, né? Tem a glamorização dos excessos também. De né? tudo, né? Do álcool, da E droga. agora vamos ver como sexo e compulsão se relacionam. Analício, como é que droga e libido se relacionam? Droga, tem umas frases do Shakespeare, eu não sei qual é a peça, que diz assim: o álcool aumenta a libido, mas acaba com a performance. E é essa a relação entre drogas e sexo. O que tem relação entre um e o outro? O prazer, né? Qual é o fio condutor de ambas as coisas? O prazer. Então, assim, existem pessoas que são dependentes de droga e que ficam compulsivos sexuais por isso. No caso, a cocaína é muito ligada a isso. E outras pessoas que acabam com a libido, acabam com absolutamente tudo. Acabou, sexo morreu. Porque substitui, não precisa mais Agora, nem do existem sexo. drogas que aumentam a libido, tá? Por exemplo, GHB. É uma droga que as pessoas que experimentam dizem que é o melhor sexo da vida. O Eu já problema nunca ouvi falar nessa droga. é uma droga sintética, não é uma droga tão Tipo famosa. êxtase, MD, essas coisas. Dessas drogas de Não, rave. eu já tive isso naturalmente com a Beatriz. O melhor sexo da Sim, mas são vida. essas drogas aí que Então, o pessoal assim, usa existem pra drogas transar. que aumentam a libido, como o GHB, por exemplo, que aumenta a performance sexual, que acha gostoso e tudo mais. O problema é que a janela entre o uso, que é gostoso, e a morte é muito curta e você não sabe qual vai ser a sua tolerância ao GHB. E quais os riscos de misturar sexo e drogas? Na verdade, acaba sendo um condicionamento, né? Não é que haja um risco maior, mas é um condicionamento. Então, assim, tem muitas pessoas... Outro dia uma paciente me falou, pela primeira vez eu fiz sexo sem usar drogas. Olha só. Foi esquisito. Sabe, ela falou, foi esquisito, porque é quase como se ela não soubesse o que é fazer sexo. Como é que ela, o que fazer, né? Como é que ela se comporta? Qual é o prazer que eu sinto, né? Você presta Qual é atenção o em outras prazer que eu coisas. sinto? Talvez por isso é tão importante incentivar o prazer do afeto. Porque a droga é um prazer solitário. Sim. É um prazer egoísta. A conexão. É um prazer mentiroso. Incentivar o afeto mesmo, que é o prazer de um colo, o prazer de um cafuné, De um abraço. o prazer de uma conversa olhando nos olhos, o prazer de uma massagem, Boa. o prazer de ficar em silêncio festivo, numa cumplicidade. Porque há silêncios que não é falta do que dizer, é presença. Você se sente conectado com o outro. Às vezes a gente vai criticar o filho por ele estar isolado, fechado no quarto. Mas a gente não oferece possibilidades terapêuticas do afeto. Não tem abraço, Sim. não tem beijo, não tem palavras afáveis. Eu moro sozinho. Já faz um tempo. E eu sozinho, antes, eu me drogava, eu era o maior perigo. Eu moro sozinho e não me sinto sozinho. Não me sinto uma sozinho. solitude. É uma, assim, eu tô bem comigo mesmo, sabe? Eu gosto de mim hoje. Que bom. Aquele adversário, aquele inimigo que eu tinha, que era eu mesmo, hoje não. Hoje ele é uma companhia. Entendeu? Mas o elogio não leva ninguém à droga. O que leva é o excesso de crítica, é a falta de confiança.